Olá, alunos, tudo bem? Como vocês devem ter visto nos outros vídeos anteriores, eu me chamo Tiago Manuel, sou professor de vocês do Panorama do Antigo Testamento. E na aula de hoje, a aula de número 8, nós vamos dar sequência ao estudo dos livros do Antigo Testamento, em especial aos livros chamados históricos. Nós vamos tratar hoje sobre o livro de Juízes, ok? Vou iniciar uma apresentação aqui para vocês. É o mesmo material que vocês vão estar recebendo na casa de vocês, para vocês utilizarem e irem acompanhando as nossas aulas, certo? Quem tem as referências bíblicas. Só um resumo breve dos livros históricos, uma recapitulação, na verdade, é que eles são 12 livros e podemos dividir esses 12 livros em 3 blocos de estudo, sendo ele a primeira parte, os livros que tratam do pré-reino de Israel, ou seja, o período que antecede o Reino Unido e o Reino Dividido de Israel. O outro bloco são os livros que tratam do período do Reino de Israel, tá, ok? A partir de Saul até o último rei, o rei Zedequias. E o terceiro e último bloco são os livros que tratam do período pós-reino, que vão tratar após o final do reino dividido de Israel, mais especificamente do retorno após o exílio babilônico. Vamos prosseguir? Então, até agora nós já vemos dos livros históricos o livro de Josué, estamos agora no livro de Juízes. Okay? Na linha cronológica, linha de tempo, onde a gente está localizado agora, nesses livros? Nós estamos aqui, ó, entre o ano 1400 e o ano 1375 a.C., ou seja, após a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, sendo guiados por Josué, e todo aquele período de batalhas e conquistas para assentar o povo na terra de Israel. O livro em hebraico recebe o nome de Shofetim, que significa juízes. E esses juízes não eram a imagem que a gente tem hoje em dia do juiz de direito, né? Na verdade, eles eram líderes políticos e militares que julgavam as causas do povo, da nação de Israel. Ok? Eles agiam como libertadores, muitas vezes como reformadores morais e avivalistas, dentro do período onde eles estavam e na sua região, da sua tribo. O livro em si possui 21 capítulos, sua autoria é atribuída a Samuel e aos seus discípulos. O livro narra como, após a morte de Josué, o povo de Israel se corrompeu, não seguiu o plano estabelecido por Deus, o qual era de expulsar as nações, em específico as 7 nações, os 7 povos que habitavam a terra de Canaã, da margem esquerda do Rio Jordão em direção ao Mar Mediterrâneo, e acabaram, pelo contrário, se corrompendo com os costumes e usos daqueles povos, com a idolatria, com o paganismo, com os sacrifícios humanos e todo tipo de pecado, qual Deus já havia falado que iria trazer juízo, lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando ele fala com Abraão. Vamos dar prosseguimento aqui. O estudo desses 21 capítulos nós podemos dividir em 3 grandes grupos também, sendo o primeiro grupo, o que mostra o contexto do livro, né? O pano de fundo, o cenário dele, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6. Depois, o segundo bloco, o segundo grupo, a atuação dos juízes, né? O ministério deles, que vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31. E o grande último bloco, que vai do capítulo 17 até o capítulo 21, que ele trata do quê? Do cenário, do contexto que vai iniciar, vai, melhor dizendo, demonstrar como ocorreu uma guerra civil entre as 12 tribos de Israel. Então, tá ok? Ele vai apresentar para a gente o que gerou essa guerra civil, e todo o contexto como ela ocorre e por que ela ocorre, e suas consequências. Seguir com slides, recebendo na sua casa o melhor detalhamento, né, do cenário. E nessa primeira parte do grupo do livro, né, dessa primeira divisão dos 21 capítulos, nós temos o cenário após a morte de Josué, um momento
melhor dizendo, um padrão que vai se repetir durante todo o livro, que vai caracterizar o livro de Juízes, que é o chamado ciclo político-religioso. Também a gente pode chamar do ciclo do chamado 5S, né? Que é o ciclo da safadeza, do sufoco, da súplica, do salvador e do sossego. Tá? Que é o período no quê? Quando o povo de Israel estava tranquilo após expulsar os inimigos, ficou com folga, liberdade dentro da terra de Israel, eles começaram a se corromper, a pecar contra Deus, contra as leis lá do Pentateuco, da Torá. E, por causa do seu pecado, Deus permitiu que os inimigos, as nações ao redor ali da terra de Israel, viessem causassem opressão, roubo, escravidão contra eles. No momento de angústia, eles se lembraram de Deus, oraram para suplicar a Deus para trazer um salvador, um juiz que vinha e derrotava os inimigos que estavam oprimindo e trazia liberdade. Então, eles voltavam novamente até o momento de sossego. E nesse sossego eles voltavam a pecar, a fazer a safadeza. Então, esse ciclo político-religioso a gente pode chamar de ciclo dos 5S. Aqui a gente tem um mapa das 7 nações que habitavam a região de Israel, que é a Terra da Aliança, esse pedaço aqui, ó, do Rio Jordão, em direção ao Mar Mediterrâneo, lado esquerdo, a margem esquerda do Rio Jordão. Que os 7 povos que habitavam essa terra que o povo de Israel deveria expulsar eles de lá. Então, os juízes, em somaria, foram a parte, seu juizado, seu ministério, melhor dizendo, né, foi de âmbito local, no máximo regional, ou seja, eles julgavam dentro das suas tribos. E esse julgamento, esse juizado deles, esse ministério, muitas vezes foi concomitante entre os outros, ou seja, enquanto um juiz julgava numa tribo, por exemplo, de Judá, o outro podia estar julgando na tribo de Dan, o outro na tribo de Asser, e Naftali, de forma concomitante, ok? Eles não eram juízes nacionais, ok? Quando um estava julgando, o outro tinha que esperar a vez dele, ou não, se sucediam depois. Não, eles muitas vezes ocorriam de forma concomitante. Como a gente vai ver mais especificamente lá depois no primeiro livro de Samuel, em que aproximadamente no final do ministério de Sansão, aquele período da guerra civil de Israel, né, contra a tribo de Benjamim, estava ali Eli como além do sacerdote, como um juiz, e depois Samuel como a última figura de juiz, mesmo estando presente no livro de Juízes. O ministério desses juízes, nós podemos dividir a história deles, né, em 2 partes também. Com 6 juízes com uma pequena atuação, ou seja, a sua história é pouco contada, não temos muitos detalhes, e 6 juízes com grande atuação. Essa divisão não desmerece, nem superestima, superavalia nenhum um dos juízes. Pelo contrário, só facilita o seu estudo, né? A sua classificação para estudar. Assim como foi passado pelo próprio autor do livro, né? Vamos prosseguir. E você tem no slide umas características, né, dos juízes, ou seja, melhor dizendo, essa divisão, né, quais eram os menores de menor atuação, quais os de maiores atuação. Ok? Aqui nós temos o nome e o capítulo onde está a história de cada um deles, do seu ministério. Aqui nós temos as conquistas que eles realizaram, né? Está dividido também na passagem nos capítulos e nos livros, nos versículos, e contra quais povos eles lutaram e venceram. Aqui o nome de cada um dos juízes, onde está a sua história e sua tribo e o significado do nome, algum detalhe, alguma observação sobre cada um deles, né? Que nem Eude, como ele é canhoto, o Jefté, ele era um filho bastardo, rejeitado pela tribo de Manassés, se tornou até mesmo um mercenário. Enfim, cada um detalhe, uma curiosidade de cada um dos juízes. O ministério dos juízes, nós podemos também classificar entre 4 tipos. O bom, que foi boa parte deles, o regular, que destacamos Gideão, o ruim, que foi Jefté, e o péssimo, que foi Sansão. Essa classificação é de acordo com que o seu ministério refletiu o caráter do seu momento, né? Que é a palavra alemã que você estuda em filosofia, temas de teologia, o Zeitgeist, o espírito do momento. Então, o ministério de cada um desses juízes reflete o espírito do seu momento, o caráter como estava a nação.
E para ver o péssimo é o Sansão, que a imoralidade, o pecado estava, a quebra das leis, né, a apostasia estava totalmente misturada com a vida, com o coração dele. Vamos dar sequência aqui. A última sessão do livro, né, o último grande grupo, grande bloco do estudo do livro, do capítulo 17 a 21, nós vamos ver que agora a corrupção moral e religiosa do povo de Israel estava tão grande, que vai levar ao ponto de uma guerra e quase dizima a população masculina da tribo de Benjamim, em especial a cidade de Gibeá. Okay, no capítulo 17 nós vemos como a idolatria havia se tornado algo comum no povo de Israel, né, a ponto deles constituírem sacerdotes para ídolos que eles tinham dentro da casa, para fazer um culto dentro da casa com aqueles ídolos, né? No capítulo 18 nós vemos como alguns homens da tribo de Judá, procurando espaço para ampliar, né, sua moradia, eles matam de forma traiçoeira a população da cidade de Lais. E no capítulo 19 nós vemos o contexto em si que leva à guerra civil do povo de Israel. A história do levita da tribo de Efraim, que vai atrás da sua concubina, ou seja, nem a esposa dele não era concubina, para você ver como estava o tamanho do pecado. O próprio sacerdócio estava corrompido. E na busca da sua concubina, eles, trazendo ela de volta para casa, eles acabam passando tarde da noite na cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, e são advertidos para os moradores da cidade não ficarem na praça, são recolhidos para dentro da casa, e no meio da noite os moradores da cidade abordam a casa daquele homem e pedem para que traga o sacerdote para fora, para que eles abusem sexualmente dele. Okay? Você vê como estava bem corrompido os costumes do povo em conformidade com as nações que habitavam ali em Canaã. Eles deveriam expulsar, mas estavam se tornando iguais. Okay? O dono da casa, junto com o sacerdote levita, não concordam com aquilo, obviamente, né? E falam até mesmo de colocar as filhas do homem para fora, para que os homens abusassem, mas no fim o levita coloca a sua concubina para que aqueles homens abusassem. No outro dia de manhã, eles acordam como se nada tivesse acontecido, o sacerdote levita se prepara para sair da casa daquele homem e retornar para sua casa, e ele vê sua concubina quase morta, agonizante, devido a ter sido abusada por aqueles moradores da cidade. Então ele coloca ela sobre a sua montaria, sobre o seu animal, né, seu jumento, volta para casa, e ela obviamente morre, e ele pega, esquarteja ela e manda 12 partes, uma parte para cada uma das tribos, simbolizando o que deveria ser feito com os moradores da cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim, né? A vingança deveria ocorrer. Isso causa um furor dentro de toda a nação. As 11 tribos se levantam contra Benjamim. Benjamim, obviamente, defende os homens da sua cidade, da cidade de Gibeá. E daí tem aquele confronto quando eles caem em si, depois de várias batalhas, né? Várias guerras dentro daquela batalha, eles caem em si a tamanha atrocidade que estavam acontecendo e param aquela batalha e deixam que Benjamim continue fazendo parte do reino, do povo de Israel, sendo seus irmãos, e fazem uma estratagema para conseguir esposas para os habitantes de Gibeá. O interessante é que deixa já um gancho para o próximo livro, que é o livro de Ruth, e para o primeiro livro de Samuel, no qual vai apresentar a figura de Saul, que será o futuro rei de Israel, e que era da tribo de Benjamim e da cidade de Gibeá. Aqui a gente tem um mapa de como sucedeu as batalhas da guerra aqui, né? Contra a cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim. E aqui nós temos um motivo, um bordão que aparece nessa parte do livro, né? Repetido 4 vezes, o qual diz que naquele dia não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Também é outro chavão, outro motivo que o autor, né, provavelmente Samuel, coloca para preparar já para o aparecimento do reino de Israel, do Reino Unido, que começa com Saul e depois tem o seu ápice em Davi. Nós vemos algumas curiosidades aqui do livro e assim finalizamos o livro de Juízes. Muito obrigado e fique de olho aí na próxima aula, que será sobre o livro de Ruth.